setembro de 1939, teve início uma das maiores catástrofes provocadas pelo homem. A Segunda Guerra Mundial envolveu 72 nações e foi travada em todos os continentes, direta e indiretamente. No Desvendando a História, você vai conhecer causa e consequência dessa intensa batalha. A Segunda Guerra Mundial foi a necessidade de potências capitalistas redefinirem a ordem mundial e os mercados econômicos. Disputas imperialistas tiveram como combatentes dois grupos, eixo e aliados. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito envolvendo campos de países diferentes e que tem, na minha opinião, o significado maior de dar início ao mundo moderno. Ele envolve centralmente um corpo de países que é capitaneado pela Alemanha e pelo Japão, chamados países do eixo, e de outro lado, os inimigos que foram se tornando, os inimigos da Alemanha e do Japão que foram se tornando aliados ao longo do confronto. Então você tem a Inglaterra, você tem a Rússia, você tem a China, os Estados Unidos e, gradualmente, vão se anexando a eles outros países, incluindo o próprio Brasil, as forças da França ocupada. É um espectro amplo de forças que vem a se chamar, que são conhecidas na história como as forças aliadas. A ordem internacional, o arranjo dos países, ele está diretamente ligado a esse conflito. No campo econômico, a Alemanha e o Japão tinham a ideia de expandir o território e retornar ao grau de potências europeias. No ideológico, o nacionalismo alcançou uma expressão mais radical com o surgimento de movimentos totalitários. O conflito tem como principal razão uma razão econômica, que é o esgotamento do crescimento alemão e do crescimento japonês dentro de uma perspectiva de expansão que está se vivendo dessas economias, da necessidade de expansão após a crise, e há também uma perspectiva fortemente ideológica, que é a ascensão de regimes nacionalistas que acreditam que a guerra, que o conflito armado é a melhor solução para afirmarem terem um lugar privilegiado em relação aos demais. A ideia central que está contida é a ideia de desigualdade. Eu sou forte, eu sou maior, para eu ficar mais forte, eu preciso conquistar mais terras, ter mais recursos naturais. Essa é a ideia essencial. Como eu sou mais forte, como eu sou diferente, como eu sou desigual e superior, eu me dou o direito de conquistar outros. Em busca de reconquistar os territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha rompe o Tratado de Versalhes, recupera a força militar e começa um novo confronto. O estopim é a invasão da Polônia. As tropas alemãs invadem a Polônia. A partir daí, os acordos estabelecidos levam a que você inclua a Inglaterra, e logo depois as tropas alemãs, partindo da Polônia, vão se expandir no que foi chamado a Blitzkrieg, rapidamente ao longo do continente. A invasão da Polônia foi só o início de uma batalha que matou cerca de 70 milhões de pessoas entre combatentes e campos de concentração. Inicialmente, grupos de pessoas considerados inferiores, como judeus, comunistas e homossexuais, eram mantidos concentrados e forçados a trabalhar. O campo de concentração, ele é, na verdade, um campo de trabalho no seu início. Ele serve para ordenar a mão de obra para ser utilizada nas empresas. Gradualmente, ele se torna também um lugar de confinamento para os inimigos raciais e os inimigos do Estado alemão. O Brasil, antes neutro, precisou se firmar frente à batalha em 1942. Getúlio Vargas, presidente do Brasil na época, entrou na guerra ao lado dos aliados. O Brasil tenta participar da guerra. A ideia da participação brasileira é uma ideia que está ligada
ao momento interno vivido por Getúlio Vargas e vivido pelo país. É importante para o governo Vargas enviar tropas para o conflito. Isso significa treinar melhor o seu exército, fortalecer as suas forças militares, que depois vão se voltar, com o fim do conflito, elas vão ser usadas também internamente. Da perspectiva de Vargas, existe a possibilidade de você ter um exército fortalecido e a posição relativa do Brasil no hemisfério sul também fortalecida. Em função disso, os Estados Unidos se tornam fiadores da participação brasileira no cenário de guerra, a participação militar brasileira. O Brasil começa a preparar as tropas para enviar, começa a preparar os seus recursos e a contar com o treinamento que é fornecido pelos Estados Unidos e, em parte, com os armamentos que são fornecidos pelos Estados Unidos para poderem lutar a guerra. O objetivo inicial de Vargas, ao que tudo indica, é lutar a guerra no território do norte da África. Todos esses elementos levaram que o Brasil conseguisse efetivamente uma vitória, consegue mandar tropas para a guerra, mas isso ocorre em 1944, quando não mais está em disputa o norte da África e as tropas que vão para a guerra vão diretamente para a Itália. Nesse momento, um ponto de conflito ainda relevante. A Grande Guerra termina em 1945, com os países do eixo já enfraquecidos. Alemanha e Itália se rendem. O Japão foi o último país a cessar a luta, após ser atingido com 2 bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. A gente tem a impressão de que a guerra foi ganha pela ação incisiva quase que exclusiva dos norte-americanos a partir do desembarque da Normandia. Os filmes, Hollywood, a indústria cinematográfica e a literatura norte-americana tendem a enfatizar a importância norte-americana. É importante de ressaltar, portanto, o papel da União Soviética, que travou a guerra no seu território, que deu combate aos alemães, que chegou primeiro a Berlim e que de lá esperou a rendição, a chegada das tropas do Ocidente e a rendição dos alemães. Então a gente tem a guerra no front continental, se encerra aí. No front oriental, ela se encerra com a rendição do Japão após as bombas lançadas pelos norte-americanos em Hiroshima e em Nagasaki. O prejuízo foi enorme. Se a Primeira Guerra Mundial provocou um custo de 208 bilhões de dólares, essa atingiu a cifra de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em 2 zonas de influência, entre Estados Unidos e União Soviética. É iniciada a Guerra Fria. Quer saber mais sobre fatos históricos no Brasil e no mundo? Acompanhe o site da TV Uva e as redes sociais.